Olá, eu sou Ana Ruth Stari Pravo, autora do material de matemática do programa Educa Juntos, e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar o jogo Batalha dos Números, que é o elemento disparador de uma das sequências didáticas que compõe o volume 4 dos cadernos de atividade, tanto na versão professor quanto estudante. O Batalha dos Números é um jogo que foi desenvolvido por uma criança de 9 anos e inspirado em um outro jogo bastante conhecido, o clássico Batalha Naval. E o jogo foi desenvolvido justamente porque as crianças trabalharam com Batalha Naval e lhes foi proposto o desafio de criar outros tipos de batalha. Os seus estudantes também possivelmente conhecem esse jogo, existe hoje uma versão comercial bastante conhecida pelas crianças, né? O jogo vem numa maletinha de plástico, enfim, e ele pode ser usado para mesmo apresentar para as crianças, né, a sua versão original e depois, então, apresentar essa versão na qual elas jogarão com cartelas, contendo linhas e colunas, né, portanto é um jogo que além de explorar questões da aritmética, também vai envolver o pensamento geométrico, por conta de ser explorado a partir de um plano cartesiano. Então, aqui as colunas são indicadas por letras, as linhas são indicadas por números, e cada jogador vai preencher a sua cartela com os números de 1 a 6, repetindo 6 vezes cada número, e vai espalhar aleatoriamente pela sua cartela. O jogador deve tentar obter a maior pontuação. Então, para isso, ele vai poder usar a outra tabela que aparece aqui na imagem, que é essa na qual ele registrará cada coordenada pedida e os pontos, né, que ele obteve a partir dessa coordenada na cartela do seu colega. Aqui nessa imagem, a gente pode ter uma ideia melhor, né? Então, o jogador A, no momento que ele vai pedir a sua coordenada, ele anota qual a coordenada que ele pediu, e aí, nesse momento, não importa o que ele registrou na sua própria cartela, que ele vai anotar a coordenada que ele deseja atingir na cartela do seu colega, né? Então, se ele pediu C3, ele anuncia isso e o jogador B vai localizar na sua própria cartela qual é o número que está nessa coordenada e informar, então, o jogador A anota ali. E aí eles vão alternando. Então, é importante nesse jogo que desde o preenchimento da cartela até o final da partida, não veja a cartela do outro, porque ganha nesse jogo quem conseguir a maior pontuação. Portanto, se você atingir os números mais altos, 6, 5 e 4, você tem mais chances de ganhar. Então, se a criança sabe onde está esse número na cartela do colega, e o jogo, logicamente, fica sem graça, né? Da mesma forma que no jogo Batalha Naval. Então, o grande desafio aritmético aqui que as crianças enfrentarão com esse jogo é como determinar a soma de um conjunto tão grande de números, porque elas, ao final da partida, terão obtido 16 números da cartela do seu adversário. E, portanto, elas terão que determinar essa soma. Em geral, as crianças somam os números na ordem que eles aparecem, né, usando o que a gente chama de uma adição cumulativa, né, como essa criança que soma 5 mais 1, registra o 6, aí o 6 ele acrescenta o 5, então dá 11, daí mais 3, 14, mais 4, 18, mais 6, e aí o que acontece muitas vezes é que as crianças se perdem nessa contagem, cometem alguns erros, como aparece nessa imagem aqui. Mas a ideia justamente não é evitar que esses erros apareçam, é colocar essa situação para as crianças, observar o tipo de erro que pode aparecer e trabalhar com as crianças a partir desses erros, né? Então, mostrar também para as crianças, né, que há outras possibilidades de realizar essa adição, que quando se trabalha com um conjunto muito grande de números, nem sempre a adição cumulativa é a melhor opção, até porque, em geral, usando esse tipo de estratégia, as crianças recorrem à contagem nos dedos. E quando elas descobrem que há outras possibilidades, em que ela pode, por exemplo, juntar números que são iguais, né, e portanto ela pode aí já recorrer ao conhecimento que ela tem dos dobros, né, e as crianças mais avançadas aí também ao pensamento multiplicativo, ou que ela pode agrupar números que somam 10,
né? Então, esse é o 6 com 4, o 5 com 5, e daí não tendo mais 6 e 4, que outros números eu junto para obter um 6, que eu vou juntar com aquele outro 4, enfim. Então, essas são estratégias que as crianças vão desenvolvendo à medida que a gente vai propondo problemas a partir do jogo e analisando as próprias estratégias e os obstáculos que as crianças enfrentaram, os erros que cometeram ao realizar essas adições. Também é oferecido uma tabela, qual as crianças podem fazer o controle da sua própria pontuação. Então, muitas vezes as crianças terminam de calcular e vêm perguntar, né, para a gente, professor, se está certo ou não. Então, é interessante oferecer uma tabela como essa, para que ela use como uma ferramenta de controle. Então, ela realizou lá, usando a estratégia que ela escolheu, né, a adição dos números obtidos, mas aqui ela pode fazer uma conferência se ela observar, então, quantos números uns ela obteve, né? Então, se ela teve 3 números uns, por exemplo, então, e ela já vai anotar quantos pontos ela fez só com os números uns. Depois, quantos números 2 e quantos pontos ela fez com esse valor. Então, a gente já está trabalhando aqui o pensamento multiplicativo. E ainda que as crianças não conheçam a multiplicação, não trabalhem com a tabuada, elas podem realizar isso, seja usando a ideia dos dobros, fazendo adições repetidas, né? Aqui, a ideia é estimular o cálculo mental, né? Não que as crianças armem contas para efetuar conforme as regras pré-estabelecidas, mas que elas desenvolvam suas próprias estratégias. E o que a gente vê aqui é que tanto as crianças que já têm um maior domínio, como nessa imagem, na imagem mostrada anteriormente, como aqui, uma criança que ainda não consegue calcular mentalmente o valor da pontuação, mas ela tem essa possibilidade de representar, e aqui a gente vê ela usando o conhecimento que ela já tem de dobros, né? Em vez da adição cumulativa, ela já agrupa os 3 em duplas, porque ela já sabe que o resultado é 6. A mesma coisa com os números 6, né? Ela obteve 6 números 6, e, portanto, ela junta de 2 em 2, e vai, né, anotando essa pontuação. E no caso dela, que não conseguiu concluir, a gente também sugere muito essa possibilidade de fotocopiar um registro feito por um colega da sala e a gente analisar o que ela conseguiu, interpretar as estratégias usadas e ajudá-la, né, apontando como ela poderia concluir aquilo que ela não fez até o fim, né? Então, o que faltou? Então, ela não anotou, por exemplo, o caso do número 4, né? Ela tem um número 4 e ela coloca como total da pontuação 1. Então, o que estaria errado aqui? E depois, como que ela poderia proceder para descobrir a pontuação total? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva de não evitar que o erro aconteça, mas de problematizar o erro quando ele aparece, para que todas as crianças possam aprender a partir daquele erro. Também é sugerida uma versão talvez mais simples, mais fácil para aquelas crianças que possivelmente terão dificuldade com os registros, que consiste em confeccionar fichas, né? Então, em vez de preencher as cartelas escrevendo os números, então as crianças colocariam fichas sobre a cartela. Aí não é necessário preencher a cartela toda, a gente poderia fazer 4 fichas com cada número, cada valor, e portanto ficariam alguns quadrados vazios, as crianças espalham essas fichas. Então, quando uma criança pede uma coordenada, por exemplo, ela pediu o D4, na posição D4 não tem nenhuma, né, no quadradinho correspondente a D4 não tem nenhuma ficha, então ela perderia essa coordenada. Mas quando ela pediu C2, tem um 6, então em vez dela anotar, o que acontece é que o jogador B tira a ficha que está sobre o C2 e entrega para o jogador A. Então, no final da partida, ele vai ter um conjunto de fichas e vai operar sobre os números dessas fichas. Então, talvez também fazendo agrupamentos ou, enfim, a estratégia que ele considerar melhor, mas aí ele não precisa realizar esse registro durante o jogo. E também, como nas demais sequências didáticas, é oferecido no caderno do estudante, um conjunto de problemas que ajudam as crianças a pensarem sobre possibilidades de cálculo. Nesse aqui, por exemplo, a gente apresenta a estratégia de cálculo de uma criança e se propõe que eles analisem para identificar qual a estratégia usada, né, e depois para verificar, porque como a criança não registra qual conjunto de números corresponde a cada número 10 registrado, né, então esse seria uma possibilidade das crianças conferirem
mostrando, né? Então, aqui, por exemplo, essas crianças enlaçam cada grupo e fazem uma seta indicando o que poderia ser o correspondente a cada pontuação anotada ali ao lado, e vão verificar que há um erro aqui, sim. Mas também há crianças que usam códigos, que usam cores, enfim. Então, aí é muito bacana ver essa diversidade, né? Porque nós temos crianças diferentes e, portanto, elas também criam meios diferentes de resolver um mesmo problema. Aqui a gente propõe uma situação na qual o Pedro e o Lucas estão jogando, a pontuação do Pedro é já indicada, mas apresenta-se todos os números que o Lucas conseguiu obter, e aí se pede para a criança calcular. Então, aqui a gente põe uma situação na qual todas vão operar com o mesmo conjunto de números e, portanto, também facilita uma discussão coletiva acerca das diferentes estratégias usadas, né? E aqui também algumas atividades nas quais as crianças poderão pensar na composição, por exemplo, do 20 por meio de uma adição de 5 parcelas, né? Mas dentro do conjunto de números do jogo, que é de 1 a 6. Então, se aponta para a situação em que a Isabela jogou com o Gael e obteve 20 pontos em apenas 5 rodadas, e aí se pergunta quais poderiam ser os números que ela obteve. E depois o Gael, né, se informa que ele obteve 4 pontos a mais que a Isabela, nessas mesmas 5 rodadas. Então, quais poderiam ser os pontos que ele obteve? Também mais uma situação aqui em que se apresenta um registro, né, feito por uma criança, para que seja feita uma análise da estratégia de cálculo usada e também as crianças possam conferir essa pontuação. Então é isso, gente, aí finalizamos aqui com as referências, como nas demais sequências, a partir das quais você pode aprofundar as questões abordadas aqui nessa sequência didática. É isso, então, um grande abraço e até o próximo vídeo.